Bom dia. Meu nome é Rafael Leite. Para quem não me conhece, deixei meu contato aí. Não é para me agregar em nenhum grupo de WhatsApp, pelo amor. Só estou colocando aí, caso vocês queiram discutir alguma coisa sobre o tema da aula posteriormente, fica à vontade para escrever, estou à disposição. Também não é para mandar bom dia, não precisa, tá? Meu contato está aí. Fui convidado para falar sobre a gente, né? Todo esse grupo que está dando aula esse período aqui, a gente foi convidado para dar aula sobre alguns temas e um dos que me sobrou foi esse, na verdade. Foi um dos últimos a escolher, mas foi bem contundente, porque me pegou num tema muito familiar para mim. Eu sou uma pessoa que trabalho, tenho uma carreira bastante intensa, longa, numa empresa por um longo tempo, e tenho uma família com uma esposa, casada há 16 anos, com 3 filhos, ou seja, é puxado. E uma vida intensa na igreja também. Então, sempre é uma batalha como dosar isso, né? E como equilibrar. Essa é a palavra que foi usada no título da aula, quando me fizeram a proposta. E a gente vai entender um pouquinho dessa palavra especificamente, o que é o equilíbrio, tá bom? Vamos olhar por aqui primeiro. A gente está vendo aí um triângulo. O triângulo é o polígono mais simples que pode existir. Tem engenheiro, matemático, alguma coisa aqui ou não? Sempre tem. Sempre tem, né? Eu sou mais um. É o polígono mais simples que pode existir. Alguém sabe algumas características do triângulo? 3 ângulos, 3 lados. Qual é a mesa mais estável que existe? 3 pés. Já pensaram nisso? Então a gente está aqui usando o triângulo como referência aos 3 pontos. Como é que a gente equilibra um triângulo? Tá bem ruim assim? Só que assim pega muita respiração, não pega? Alô, alô. Aqui já está no máximo aqui. Bom, vamos lá. Então eu caracterizei os três fatores aí que a gente vai trabalhar como nos 3 pontos do triângulo, usando o triângulo como referência. Como é que a gente equilibra um triângulo? Então, o pessoal que não é da matemática, o pessoal que não é da engenharia, não é da física, não é nada, não vai entender nada disso daqui, mas eu vou explicar. O triângulo ele tem uma característica. O triângulo tem uma característica muito interessante. É o seguinte: quando você une o ponto do ângulo dele ao ponto médio de um lado, isso chama uma mediana. Tá? E quando você une faz a outra mediana de outro lado, onde elas se encontram é um ponto. Alguém sabe como chama esse ponto? Baricentro. E o baricentro tem uma característica muito específica. Qual é? É o ponto de equilíbrio de massa de um triângulo. Se você pegar um triângulo, uma forma geométrica triangular, encontrar o baricentro e colocar ele em cima de uma agulha, ele vai ficar equilibrado. Certo? Então aqui, quando a gente olha esse desenho, está tentando encontrar o baricentro do triângulo. Faz sentido? Faz? Ok. Antes de... Pode tirar o quê? Tudo? Esse
aqui é só um adendo para a gente começar a entender onde é que a gente vai, mas antes da gente mergulhar na parte espiritual, vamos dar uma olhadinha o que eu achei aqui de alguns valores, só procurando entre ChatGPT, Copilot e Perplexity, o que são os valores que uma pessoa dá para uma família, ou o que ela está buscando para uma família, para um trabalho e para a igreja. O que ela está buscando? Então vamos lá. Família, amor e companheirismo, segurança e estabilidade, propósito e continuidade, apoio e pertencimento, crescimento pessoal, propósito, construção de um legado, vínculo seguro, identidade e estabilidade, realização de valores e projetos, trabalho, sentimento de propósito, autonomia e controle, reconhecimento e status, desenvolvimento pessoal, segurança, pertencimento, sentir-se útil, produtivo, contribuir para algo maior, superação de desafios e competências, reconhecimento e valorização do que ele fez. Ambiente de confiança, coitado disso aqui, confiança dando trabalho, não dá pena. Motivação intrínseca e alinhamento do trabalho com os valores pessoais. E dentro da igreja, conexão espiritual, sentido de pertencimento, acolhimento, apoio emocional, expressão de valores e propósitos, experiência de adoração e comunhão, comunidade e pertencimento, apoio emocional e moral, propósito, crescimento pessoal e ético e esperança. Percebe como está aqui tudo muito voltado para mim? Acho muito interessante também que na coluna do trabalho nada fala sobre dinheiro. Eu busquei vários prompts diferentes. Nada fala sobre dinheiro. Isso me leva a pensar que às vezes a IA nos cria algumas surpresas, nos distorce algumas coisas. Mas interessante como está focado em mim, como está focado no eu. Olha o objetivo deles com a família e o trabalho. E aí eu coloquei os três juntos, família, trabalho e igreja. Conseguir dedicar tempo e atenção suficiente para a família, fortalecendo vínculos. Ter um desempenho satisfatório e produtivo no trabalho sem que prejudique a vida pessoal. É isso que eles buscam com a estabilidade. Ele está falando do equilíbrio, é isso que eles estão buscando. A partir de relatos na internet. Isso aqui está juntando mais de 10 mil relatos em um só. Participar ativamente da igreja ou comunidade religiosa por suporte emocional e espiritual, flexibilidade para ajustar prioridades, manter a vida moderada, evitar excesso de cobrança pessoal, encontrar sentido e realização, estabelecer prioridades claras, organizar o tempo com limites definidos, usar a fé como fonte de motivação, buscar apoio em amigos, família e líderes. Praticar momentos de reflexão, oração, meditação, aceitar que o equilíbrio pode variar em diferentes fases da vida, estendendo graça a si mesmo. Agora como que é a dança? Alô. Teste. Aí, agora foi, hein? Beleza? Deu uma boa vasculhada aí no que o mundo diz sobre família, o que é o equilíbrio, como eles veem o equilíbrio, o que o ser humano está buscando nesse equilíbrio. Tá? Não parece tudo muito bonito? Parece tudo muito legítimo. Tá? Mas vamos olhar. Agora vamos mudar de assunto totalmente. Vamos olhar para um cara. Esse cara aqui. Um dos meus personagens favoritos. José. Bom, todo mundo conhece a história de José, né? Mas a gente vai dar uma aprofundada rapidinha na história de José. José
filho de Jacó, 11 irmãos, foi traído pelos irmãos, vendido, virou escravo, foi traído de novo, né? Ou vítima de mentira, preso, virou depois o governador do Egito e praticamente salvou os hebreus aí de morrer de fome, basicamente. Em um minuto essa história de José. Mas a gente vai ver um pouquinho do âmbito familiar, do trabalho e da igreja José. Vamos comparar as diferenças da percepção humana que a gente vê hoje e a de José para esses 3 fatores. Vamos começar com a família de José. Vamos lá, peguem suas Bíblias, por favor, e vamos abrindo, e quem puder ler, quanto mais rápido vocês abrirem e lerem, a gente termina mais rápido também. Vamos facilitar a coisa. Gênesis 37, de 2 a 4, quem puder ler. Começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Silpa, mulher do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada. Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Olha só, versículo 2 ele fala, ele trazia má notícias dos irmãos para o pai, era o dedo duro da família. Versículo 3 ele fala claramente que os pais percebiam, os irmãos percebiam que o pai amava ele mais do que os outros. Isso durante toda a história de José, isso é reforçado várias vezes. O pai lhe fez uma túnica de mangas compridas de várias cores. Isso parece muito simples, mas naquele tempo você ter coloração para tingir de várias cores um tecido é um negócio absurdo. Dentre uns produtos que eu trabalho com corantes também. Gente, fazer um corante de diferentes cores é uma arte. Você fazer corante azul, por exemplo, é dificílimo. Não é qualquer um que faz um corante azul. Então você ter isso disponível, você presentear aquilo ali é uma relíquia naquele tempo. É um diferencial. Oi? Ainda não. Mas é verdade, teve perto de 100 anos aí. E no versículo 4 ele fala, vendo pois os seus irmãos que amavam mais que a todos os outros filhos, eles o odiaram. Ou seja, ele era odiado pelos irmãos, literalmente. Vamos para o 37:14, quem puder ler o 14, por favor, e depois 18 a 24. Disse Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos no rebanho, e traze-me notícia. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. O 14 ele fala, o pai ele empurrava ele para fazer esse tipo de coisa. Ele incentivava a fazer esse tipo de coisa. E aí o 18 e 19 ele fala, vou passar mais rapidinho porque são vários aqui, ele fala, conspiravam contra ele para o matar. Vamos ler o 18, vai? Quem puder ler o 18, por favor. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então eles já estavam pensando em matar. Pô, matar o irmão não é qualquer coisa. No 19 eles falam, vem lá o tal sonhador. Se vocês lembram, antes ele tinha confrontado os irmãos sobre os sonhos que ele tinha tido, e ele falava aqui que ia acontecer. Que os irmãos iam se curvar perante ele. Que os astros iam se curvar perante ele. E aí no 20,
matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Rúben, que era um irmão mais velho, não lhe tiremos a vida, disse. Logo que ele chegou, José e seus irmãos despiram da túnica e o lançaram na cisterna vazia com água. Eles não mataram, mas literalmente deixaram ele lá. Depois o que fizeram? Venderam. Como se sentiu José naquela situação ali? Nessa parte da história não fala, mas lá na frente, quando ele reencontra os irmãos, no capítulo 42, olha o relato dos próprios irmãos sobre o sentimento de José. Quem pode ler 42, 21 e 22, por favor? Agora, pois, não temais, eu vos darei a vós e a vossos filhos. Assim consolou e falou segundo o coração deles. Não. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso, nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vês aí quem se requer de nós. Vimos a angústia da alma quando nos rogava. Ele estava desesperado, ele não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Qual era o sentimento dele para com os irmãos, para com a família, no momento daquele? E os caras continuaram. Rúben ainda tentou apaziguar. Nesse momento aqui, eles estão de frente para José, contando para José o que eles tinham feito com o irmão dele, sem saber que José era José. Estão com medo de José ser justo ali e puni-los por isso. Rúben ainda tenta sair na tangente, ele falando, não, eu falei para não fazer. Mas eles ali relatam de coração apertado, ele estava triste, ele estava desesperado. Então esse é o cenário do inicial da família de José e é o cenário que ele deixa a família dele. Esse é o sentimento final que ele sai com a família dele. Tá? Aí a gente vai para o âmbito do trabalho. Vamos lá. Gênesis 39, versículo 1, 4 e 6. Quem puder ler. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora é isso. Espera só um pouquinho. Quem era Potifar? Alguém sabe quem era Potifar? Capitão da guarda oficial e capitão da guarda real. Ele era o cara que andava do lado do faraó. Não era qualquer um. Acho muito interessante como Deus pega essas figuras e coloca em posições de decisão e de possibilidade de mudança. Onde ele colocou José? Aí é o que ele fala, no 4, vamos lá. Agradou-se José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado da sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. O 6. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria vida. Você sai de escravo, estrangeiro, na casa de um oficial do rei, provavelmente ali nos top 5 do rei, daquele país. E você, em pouco tempo, você começa a mandar na casa dele. O versículo 6, ele fala, de nada sabia. O cara não sabia o que acontecia, mas em casa ele deixava tudo na mão de José. Ele fala, além do pão que se alimentava, ele fala, a única coisa que ele se preocupava era sentar para comer.
Esse nível de tranquilidade ele deixava na mão de José. Olha como Deus guia ele. Olha como Deus leva ele. Na casa de detenção, Gênesis 39, ele está preso. Mas ele também arruma um jeito de diferenciar e trabalhar ali dentro. Vamos lá. 21. Quem pode ler, por favor? 21, 22, 23. Pode ler. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ele fala: o Senhor permitiu que ele tivesse mercê perante o carcereiro. Confiou às mãos de José tudo. E ele continuamente fala: porquanto o Senhor era com ele, ele fazia e o Senhor prosperava. Nenhum momento fala de José. Todo momento fala de Deus por trás. Todo momento. E sabe o que é interessante? A gente vai ver mais pra frente. Quem está ao redor também vê. A gente já vai ver. Intérprete de sonhos. Esse também é um trabalho que esse trabalho levou ele do nada para governador do Egito. E ele fala ali, ó, no 9, no 49. Quem puder ler, depois o 13, o 16 e o 19. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. 13 agora. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. Você servirá a taça na mão dele, como costumavam fazer quando era o seu copeiro. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo, pendurá-lo em uma árvore, e as aves comerão a sua carne. O copeiro ele vai voltar e vai servir, e o faraó vai tomar a copa da mão dele, e o padeiro vai morrer. Depois a gente vai ler o sonho e a gente vai ver como é que José fez essa interpretação. Mas ele tinha essa habilidade. E ele fala. A gente vai para frente. Ele não fala que a habilidade é dele. Ele verbaliza que é a habilidade do Senhor. Vamos lá na casa do faraó. Ele lembra? Ele saiu, ele estava lá na prisão. Esses sonhos aqui, ele desvenda os sonhos, ele conta o que significava. O copeiro volta para trabalhar com o rei. E ele fala o quê? Com o faraó. O que ele fala para o faraó? Não te esqueças de mim. O cara chegou lá, continuou a trabalhar com o faraó. A primeira coisa que ele fez, se esqueceu do cara. Aí o cara passou mais 2 anos dentro da prisão. E aí, quando o faraó teve o sonho, o copeiro se lembrou de um cara que poderia ajudar, que estava preso lá, e ele foi trazido de volta. Então, passados 2 anos completos, ele fala no versículo 1. E aí no 12, olha lá, 12 e 13, quem puder ler, por favor. 41, 12 e 13. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. É isso. E lá no 13, no 33, olha como é que ele... Olha a sabedoria que ele desvenda o sonho do faraó. Aí tem todo, ele chega, ele conversa com o faraó conta o sonho dele, e 33 ele vai falar para o faraó o que ele deve fazer a partir do sonho. Por isso, faraó, procure um homem criterioso e sábio e encarregue-o de administrar a terra do Egito. Do 39. Vamos, antes do 39, vamos pensar no 33. Você está preso, você é chamado às pressas, a Bíblia fala que ele é tirado da masmorra, fazem a barba dele, trocam a roupa dele para estar diante do faraó. Ele chega diante do faraó, ele fala para o faraó que
que ele pode desvendar o sonho, não ele, mas Deus. O faraó escuta, fala o sonho, José desvenda o sonho, o faraó fica sem saber o que fazer, e aí o cara que é escravo vira pro homem mais importante do mundo naquela época, do mundo, e ele fala: agora, pois, escolha um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Quem é o cara para falar isso? Aí no 39, olha a percepção do faraó e o que ele fala. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Você vê como as pessoas ao redor vêm. Você vê como Deus vai construindo e guiando José no caminho. Em nenhum momento José fala que foi ele. Em nenhum momento a Bíblia fala que foi José. Todo o tempo Deus levando. E as pessoas que estão com ele percebem a mesma coisa. Depois a gente vai ver Potifar também, a mesma coisa. Potifar percebe que Deus estava com ele. Então largou também o poder da casa dele na mão dele. Tudo prosperava na mão dele. Então deixa na mão dele. O que eu vou fazer? O homem mais poderoso do mundo entregou o governo na mão de um escravo. Faz sentido? Ele era tão poderoso naquela época que ele era conhecido em todo o mundo. A centenas de quilômetros dali, se não milhares, estava Jacó. Gênesis 42, 1 e 2, quem puder ler. Sabedor Jacó que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-os deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. Lá na terra de Jacó, sabia-se que tinha alguém que tinha guardado comida. Conhecia-se a figura dele. Quando a gente vai olhar os 6, ele fala: José era governador daquela terra, ele era quem vendia a todos os povos. Aí os irmãos já estão lá no Egito confrontando José. Na hora que chegaram na frente de José, ele fala: ele quem vendia a todos os povos da terra. Esse cara alimentou o mundo. Os irmãos de José vieram e se prostraram em terra perante ele. Os irmãos sabiam quem era a figura dele. Ele não era qualquer um. Em Gênesis 44, 18, ele fala: então Judá se aproximou dele. Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que o teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Olha, o cara chegou. Dê uma pincelada no trabalho de José. Profissão de José. De escravo ao homem mais poderoso do mundo. Ok? Quem está guiando ele? Dê uma pincelada também. Vamos à igreja. Naquela época não tinha igreja. A igreja era ele. Então, Gênesis 39, 2 e 3. Vamos lá, quem puder ler. 2, 3 de 2 a 5, quem puder ler, por favor. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de
todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. No 2 ele fala, o Senhor estava com José. No 3, o Senhor era com ele e tudo que fazia o Senhor prosperava. No 5, o Senhor abençoou a casa do egípcio. A bênção do Senhor estava sobre ele. Depois no 21, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro quando ele já estava preso. Gênesis 48, porventura não pertencem a Deus as interpretações, ele fez todos os sonhos. Olha onde os sonhos levaram ele, desde ser traído pelos irmãos, correto? Os sonhos de alguma forma contribuíram para a traição dos irmãos, até virar faraó, ou espelho de faraó. Ele declara, pertencem a Deus, não a mim. Gênesis 41, 16. Ele fala, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Isso ele está respondendo para o faraó. Fala, você consegue desvendar o meu sonho? E ele responde isso daqui, assim, eu não. Mas meu Deus, sim. Depois ele fala, acharíamos, que a gente já leu anteriormente o 38 e 39, acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus. Ele vê Deus. Ele estava vendo José pela primeira vez. Depois disse o faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Esse cara estava na presença do Senhor todo o tempo. Todo o tempo. Dependendo dele. Todo o tempo. E ele declarava isso, ele estava consciente disso. Sabe o que é mais interessante? Ele não tinha isso aqui para congregar. Ele estava num povo estrangeiro, que não acreditava no mesmo Deus dele. O que ele tinha tido era uma boa base com o pai dele. E uma boa história do vô e do bisavô. Era isso que ele tinha. E ele manteve. Ok? Agora vamos, a gente já viu José, o âmbito dele de família, trabalho e igreja. Vamos ver um pouquinho o que a palavra nos fala sobre os 3 tópicos. Vou passar rapidamente só para a gente criar uma ordem de prioridade aqui, rapidamente, para a gente entender o que a gente deve priorizar desses 3 aqui. Vamos ver? Família, quem puder ler aqui, Mateus 22, 37 a 40. Ponto importante, a gente está falando de 3 fatores, eu não estou nem colocando aqui, tá? Amar a Deus, que é o primeiro mandamento, tá? Eu estou colocando dentro do triângulo aqui que a gente está explorando. Mas vamos lá olhar esses versículos aqui, que ele fala exatamente sobre os mandamentos aqui nesses versículos. Por favor, quem puder ler. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele está falando para talvez, tenta. Não, é um mandamento. Ama. Tem outras passagens, muitas passagens como essa, tem passagens que ele fala para amar sua mulher como a si mesmo, melhor mais que o seu corpo, cuidar melhor do que você cuida do seu próprio corpo. Tem várias passagens dessas. Mas é um mandamento, faça isso. O seu próximo, ele está falando da sua família. João 19, 25 a 27, ele conta a história de Jesus, o cuidado que ele teve com a mãe dele, olha só. E junto à cruz, ele estava morrendo. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher,
eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo o tomou para casa. Antes de morrer, ele virou para João e falou, cuida dela. Essa agora é tua mãe. E do mesmo jeito, ela falou para Maria, esse é teu filho. Olha o cuidado. Dentro de tamanho sofrimento que nem eu nem você a gente consegue imaginar, não só físico, mas espiritual, ele teve o cuidado de olhar e cuidar, não dele, mas da mãe dele. Vamos ver mais algumas passagens aqui. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A gente está comparando alguém, um crente que não ama e que não cuida da família, com um descrente. Um cara que é crente e não cuida de uma família, ele é descrente. Um cara que é crente e não cuida da família, não quadra. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nem precisamos passar por essa explicação. Já tivemos aí algumas pregações sobre responsabilidades dos maridos, responsabilidades das mulheres. Amai. Vamos para o próximo, 1 Timóteo 3, de 1 a 4, quem puder. Isso aqui ele está falando sobre homens que querem ser participar da vida religiosa ou dentro da igreja. Ele fala, se alguém deseja ser bispo, precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. E ele coloca, deve governar sua própria família e ter os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. É pré-requisito. Quem que é filho de pastor aqui? Tem pouco? 2, 3. Vocês já ouviram da sua mãe, o problema que você pode meter o seu pai se alguma coisa que você fizesse. Não ouviu? Já ouviu, não ouviu? Aí. Esse cara tem que ser irrepreensível nesse tópico. Provérbios 22:6. Quem puder ler, por favor. É o cuidado, ele tá aqui, a gente tem que entender que a nossa família, o maior amor que a gente pode dar é o conhecimento que Jesus Cristo fez por nós. É o maior que a gente pode dar. O primeiro ministério que você tem é dentro da sua casa. De longe dentro da sua casa. Você não consegue fazer isso, não adianta querer fazer para fora. Está errado. Você tem que cuidar de dentro da tua casa primeiro. Está falando. No Êxodo ele fala, honra teu pai e tua mãe. Agora vamos pegar esse de Efésios aí. Ó. Ele fala, filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa, ou seja, vai ser honrado, para que te vá bem e seja longa a sua vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina de uma estação do Senhor. Olha que interessante. O filho, a ordem para o filho é obedeça aos pais. E para o pai é não provoquei a ira. Certo? O filho, tem vezes que ele ouve,
Tem vezes que ele não ouve. Quando o pai cria o filho na ira, quando o filho está bravo, ele ouve menos. Certo? Então, os mandamentos, eles são complementares. Se o pai provoca o filho não vai ouvir. Se o filho não ouve, o pai não para de encher. Concorda? E aí, a gente vai parar rapidinho. Vamos lá, que aí a gente tem que correr. Vamos, 5 minutos, por favor, senão não vai dar tempo aqui. Tem muito material para frente ainda. A gente falou da família, agora a gente vai falar do trabalho, mas a gente leu ali, cuidar da família é um mandamento. Ok? Então, alguém discorda disso ou não? É um mandamento. Agora a gente vai falar do trabalho, vou passar mais rápido nas passagens, senão a gente não termina. Colossenses, ele fala, o trabalho faz como para o Senhor. Não é para você, é para o Senhor. Provérbios 22, 29, ele fala sobre o trabalho feito com excelência. Ele fala, ele será promovido ao serviço real. Deus está vendo. 2 Tessalonicenses 3, ele fala, se não quer trabalhar, também não come. Ali estava acontecendo de pessoas que não trabalham e estavam se intrometendo na vida alheia. Então ele fala, não trabalha, mas antes se intromete na vida alheia. Exortamos no Senhor Jesus Cristo, trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão. Ele estava, você quer comer? Trabalha. Ele está falando para você trabalhar? É um mandamento trabalhar? Hã? Ele está falando trabalhe? Não tá. Mas você quer comer? Eclesiastes ele fala, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o com todas as forças. Provérbios ele fala sobre a mão remissa empobrece e a mão diligente vem a enriquecer-se. E olha que interessante que eu colocar aqui, que ele também ensina, a Bíblia também ensina a trabalhar. Quem tem posição de liderança aqui dentro do trabalho? Tremenda responsabilidade. Tremenda responsabilidade. Olha que interessante aqui, no Êxodo ele fala, Moisés estava estafado de trabalho, não sabia mais o que fazia. Aí, não me recordo, acho que foi Arão que chegou para ele e fala, foi o sogro, né? Chega para ele e fala, procura dentre os homens, dentre o povo, homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, pondo sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esses caras eram juízes para resolver situações que tinham dentro do povo. E que é isso aí? Ele está delegando. Ele não está falando para você abraçar tudo, ele está passando para passar trabalho para os outros. Ele fala, não acumulem tesouros na terra, não adianta trabalhar só. Se o Senhor não edifica a casa, você trabalha em vão. Então vamos lá, trabalhar é um mandamento? Não é um mandamento, mas precisa. Como é que você cuida desse pessoal aqui? Como? Como é que você sustenta? Então, isso aqui depende disso? Faz sentido? Quem vem primeiro, então? Quem é o mais importante? Vamos pular essa daí. E aí ele fala da igreja. Olha lá. Mateus 6 ele fala busquem. Em 1 Pedro ele fala servir. Para nos estimularmos a boas obras em Hebreus.
façam bem a todos, ele está falando ao redor do círculo dos cristãos. Sobre as falsas doutrinas e falsos crentes, ele fala, procurem apresentar-se a Deus aprovados como obreiro, ou seja, para servir na igreja. Agora ele fala, procurem, não está mandando. A tua prioridade é aquela lá. Quem aqui participa de algum ministério na igreja? Bom número, excelente número. Judas, vós amados, porém, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ou seja, você pode participar da igreja, pode ser reunido em uma coinonia e orar. Paulo fala, é admoestar, é ter a possibilidade de você ter o irmão, você confrontá-lo, ele te confrontar, vocês juntos se engrandecerem. Não tem um formato. Tem formato de louvor, momento de louvor, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vou pular aqui um pouquinho também. E ele fala em Mateus ali, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Salmos. Vamos à casa do Senhor, Efésios, para o desempenho do meu serviço e para a edificação do meu corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Está falando também do corpo ali embaixo, ele fala do corpo que Cristo é a cabeça, em 1 Timóteo, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Está falando quando se juntem para fazer isso. Passamos algumas passagens, o que a Bíblia fala sobre isso. Agora, ele falou que é um mandamento, está na igreja? Não estou falando para ninguém deixar de ir na igreja, não, hein? Ele falou, um mandamento vem na igreja? Não. Ele falou, servir. Seja obreiro. Vários aí. Recomenda. Você usou uma palavra perfeita, mas não é um mandamento. Isso é um mandamento. Isso depende disso. Isso depende disso. Agora, isso aqui não pode depender só disso. Mas isso aqui depende disso. Então, a ordem de prioridade é essa. O baricentro que você está procurando não funciona assim. Vamos mudar um pouco de assunto. Ou de perspectiva, pelo menos. O que vocês estão vendo aqui? Pipas. Alguns chamam de outro nome. Aqui em Campinas é pipa. Pô, uma delícia soltar pipa. É legal pra caramba. Uma sensação de liberdade, uma sensação de controle e descontrole ao mesmo tempo. É uma sensação de poder voar. Eu lembro de eu soltar pipa e depois à noite sonhar que eu voava. Eu lembro. Agora, a pipa, ela é sustentada pelo vento, correto? Imagina você sendo uma pipa. Solta o corpo, imagina você sendo uma pipa. Tira o peso de você. Imagina você sendo uma pipa e você poder ir para um lado, você poder ir para o outro, você poder subir, você poder descer. O vento abaixa, você dá uma soltadinha no peso. O vento sobe mais alto, você sobe. Imaginou? Ok. Pensa nessa imagem aí e guarda ela para você. Vamos voltar lá para Êxodo. Ele fala assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos meus filhos, aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Deus tinha acabado de aparecer para Moisés.
Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás ao filho de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O Senhor significa eu sou. Reflete um pouco na expressão eu sou. É uma expressão absoluta. Só estou tentando relembrar com quem que a gente está falando aqui. É absoluto, é unânime, único, atemporal, onisciente, onipresente. O início, o fim, sem início e sem fim. Deu para medir com quem que a gente está falando? Vamos dar um passinho para frente. Isso a gente está falando de Deus Pai. Olha quem que a gente está falando. Olha o tamanho dele. Aí a gente vai falar aqui de Cristo. Ele fala assim, ó. Ele está falando ainda de Deus, ele fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está se referindo a Cristo, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Até aqui tudo bem? Aí ele fala: este, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele veio antes da criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A criação não veio porque Deus quis fazer um jardim. A criação veio pelo Filho dele. Pro Filho dele. Ele é antes de todas as coisas, tudo nele subsiste. Ele é a cabeça e o corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Caso você tenha alguma dúvida por que existe o universo, é essa passagem aqui, ó. Para mim, essa é a passagem é a minha passagem favorita da Bíblia. Se eu tenho dúvida do que está acontecendo, alguma coisa, eu volto para ela e falo assim: a prioridade maior é essa daqui. Não é em função de mim. Não é em função do meu trabalho. Não é em função da igreja. Não é em função da minha família. Existe alguém que, por ele foi criado todas as coisas, que por ele eu estou aqui. E que por ele tudo coexiste. E eu estou preocupado comigo? Mas vamos lá. Havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas. E a vós, outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos lá. A gente viu o grande eu sou. Cria tudo em função do Filho dele, o ser mais importante do universo, onde tudo reside, tudo habita, certo? A partir dele, ele cria todos nós, pecadores.
condenados, ele pega esse ser mais importante, sacrifica para me salvar. Que amor é esse? Faz sentido? E eu estou preocupado comigo? Não é em função de você. Não é em função de você. Lembrou da pipa? Muito bem, vamos voltar para a pipa. Imagina, a pipa tem um formato quase triangular ali. Agora o esquema da pipa é o seguinte. Você pode estar ali, livre, como a gente pensou, voando, solto, subir, descer. Mas como é que funciona a pipa? Tem um vento, cria sustentação e ela sobe. Agora, o que cria essa sustentação? O cabresto e a linha. Quem não sabe, isso aqui chama cabresto, esse negócio aqui. Isso aqui, as duas linhas aqui chama cabresto. Essa linha aqui é uma linha média que provavelmente é o baricentro da pipa, vamos dizer assim. Tá? Dentro da pipa, a gente imagina essa família, trabalho e igreja. Você pode fazer um monte de coisa dentro desse triângulo. Mas tem uma linha, Jesus Cristo, que você não consegue se desvencilhar dela e é ela que manda. É ela que guia. É em função dela. E essa linha não arrebenta. Você pode trabalhar mais, você pode gastar mais tempo com a sua família, você pode ir para a igreja um montão, mas não é em função disso, não é em função de você, não é você que manda. O universo ele está programado para fazer o que Deus quer, não o que você. Vamos ver. Lá em Isaías ele fala, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanece de pé, ele diz, farei toda a minha vontade. Não é o que você que decide. Efésios 1 ele fala, bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais de Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele em amor, para louvor da glória da sua graça. Você quer entender para que você está no mundo? Está aqui, ó. Para louvor da glória da sua graça. Você está aqui para louvar. Você está aqui para reconhecer aquele ser primogênito. Aí ele fala mais para baixo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. De novo ele está falando, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você percebe? A decisão é dele. E é em função dele. E o que ele fez por detrás, eu não consigo, por mais que meu humano me puxe, quando eu paro para pensar que o ser mais importante se sacrificou para me salvar, me dá vergonha.
Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É aqui o teu papel. Você acha que vai ser mil maravilhas andar no jardim? Ah, eu quero estabilidade, eu quero equilíbrio. Lê a Bíblia, não está falando que é isso, meu. Não está falando que é jardim de flores. Está falando que você vai passar perrengue. E desculpa aí para quem está crescendo agora, ou quem está tendo filho, a coisa vai ser pior. Não está falando que vai melhorar. Ou você prepara para combater isso dentro da tua casa, ou você vai junto. Quando eu li o título da aula, não falei isso no início, logicamente, para não dar spoiler e não desmotivar todos vocês a escutarem a aula. Mas quando eu olhei o título da aula, eu falei assim, não sei quem fez, desculpa. O Moroto está aqui, é o manda-chuva, né, da escola bíblica. Mas eu falei, não. Eu falei, pô, chama um coach. Chama um coach. Eu falei, não é sobre isso. Eu estou aqui para me sacrificar por ele. Mateus 20. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Olha o que ele fez e você está aqui pensando, quero passar mais tempo de qualidade. Pô, parece piada. Vamos voltar para José rapidinho. Olha lá. Que José passou por inveja, traição, escravidão, injustiça, calúnia, prisão, esquecimento. Ele passou por tudo isso. Imagina a cabeça do cara. Como é que ele passa por tudo isso ao longo da vida dele? E a gente está falando de tudo isso. Eu também devo ter passado em algum grau, mas o grau dele foi muito pesado. Concorda? Muito pesado. Como é que ele passa todo o tempo junto do Senhor? Além disso, ele tem os sonhos. Aqui eu não vou passar por eles, mas aqui são os sonhos, todos os sonhos que eles vendam. O copeiro fala do copo que ele trouxe, que não sei o que lá. Ela falou, não, mas isso aí você vai entregar o copo na mão do faraó. Desvenda o sonho. O sonho não tem nexo nenhum com o que ele desvendou. Que Deus desvendou. Você olha e fala assim, o cara tira essa história desse sonho, e fala assim, tá bom. Né? O padeiro é a mesma coisa, ele pega o resultado do sonho, você olha e fala assim, puxa, não faz muito sentido, mas desvendou. Beleza. Quando você olha para o sonho do faraó, a mesma coisa. Tem as vacas gordas, as vacas magras, tem as espigas gordas, as espigas magras. Você fala assim, pô, não faz muito sentido, mas pô, o cara conseguiu tirar um resultado ali. Né? Agora, tem também os sonhos que ele fala para os irmãos. E os sonhos que ele fala para os irmãos, ele fala, atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se criavam perante o meu. Eu olhando para um sonho desse, eu consigo imaginar o que é. Teve outro sonho, e referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Que conveniente, 11, né, estrelas. Não é fácil desvendar um sonho desse? Eu realmente acredito que José entendia e sabia para onde isso estava indo. Eu realmente creio nisso. Ele sabia que um dia isso ia acontecer, ele não sabia como, mas ele estava firme ali no propósito que Deus tinha para que isso acontecesse. Eu acredito que isso aconteceu. Se ele desvenda com a ajuda de Deus aqueles tipos de sonho, como é que ele não consegue entender qual o propósito de Deus com esses dois sonhos para ele? Faz sentido? Então vamos lá. Olha como José via a situação, apesar de tudo isso, e conhecendo o que estava acontecendo,
e vendo, e o sentimento dele, olha lá, Gênesis 45, ele fala para os irmãos, quando os irmãos sabem que ele é José e ficam morrendo de medo que José poderia fazer com ele, ele fala: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Depois, mais para frente, no 45, 3 e 5, ele fala, mais para trás, na verdade, né? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Gente, ele está falando com os caras que jogaram ele para ser escravo. Ele está preocupado com eles não se colocarem tristes com a situação. Nem se irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha a percepção do cara. Não é sobre ele, que ele não está falando em nenhum momento sobre ele. Ele passou por tudo aquilo, mas ele sabia que tinha um propósito, e ele sabia que o propósito não era dele. Ele era só ferramenta. Com a família. Olha lá, perdão, reconciliação, confiança na providência divina e comunicação clara e transparente. Vamos ver os exemplos aqui. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram. Quando o pai dele morreu, depois de ir para o Egito, o pai dele morreu, e os irmãos olharam para ele e falaram assim, agora que José vai matar a gente. Os caras não se esqueceram do que eles fizeram. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos. E aí discutem com José se faz ou não, se vai fazer mal, se não vai fazer, pedem perdão, tal. E aí José fala para eles, não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e vossos filhos, assim os consolo, e lhes falou ao coração. Olha o cuidado dele, lhes falou ao coração. Os caras tinham entregado ele para ser escravos. Ele estava acolhendo esses caras. A Bíblia fala que quando eles chegaram e eles decidiram vir para o Egito, que na verdade por um convite de José, ele pegou esse pessoal e colocou na melhor parte do Egito. Ele deu a melhor terra para eles. Ele deu o melhor alimento para eles. Depois de tudo, lembra aquele histórico familiar que a gente falou lá atrás? Mimado, dedo duro. O que mais? Protegido. Que o pai incentivava a fazer as coisas erradas. Traído, desesperado, suplicou pela vida dele. Mesmo com esse sentimento, ele pega e cuida da família dele. De outra vez no trabalho, ele trabalha pelo Senhor, pela integridade, com integridade e excelência. Lá em 41, 14 a 16, ele fala, respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Senhor. Toda vez o trabalho dele se refere como Deus estando por detrás. Gênesis 39, ele porém deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Esse é o momento que a esposa de Potifar tenta assediá-lo. De toda a carreira profissional de José, qual o momento que Deus mais se orgulhou de José? Foi esse momento aqui. Que ele saiu correndo.
Você acha que foi o momento que ele virou faraó e falou assim, nossa, agora ele virou faraó, parabéns, José? Não! Foi o momento que ele decidiu fazer a coisa certa. O valor é outro. Não é o seu. Gênesis 39, o Senhor estava com José, e a gente já leu esse. Potifar notou que o Senhor estava com José e fazia prosperar em tudo o que fazia. 39 também, 21 a 23, o Senhor estava com José, o Senhor lhe dava sucesso em tudo o que fazia. E o 41, visto que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Eu li essa história várias vezes. A única coisa que fala que José tinha de bom é que ele era bonito. É sério. Todo o resto, Deus está fazendo por ele. Fala que ele era bem apessoado. Mas todo o resto, Deus está por trás. Ou a palavra está falando, ou o próprio José está falando, ou quem está ao redor está percebendo. Também. Que a mãe dele não escute isso. Né? Exato. E como é que a gente aplica isso na igreja? A gente já falou, a situação dele quanto à igreja é diferente, mas a história dele nos ensina, que é o que a gente está fazendo aqui, mas acho que a principal é, ele é servo na mão de Deus. Você da tua família, você é o líder da família. Ali é o teu campo missionário. Você no teu trabalho é servo de Deus. Ali você está influenciando pessoas, ali é teu campo missionário. Sofrimento não vai ser fácil, não é para ter equilíbrio. Não é para ter estabilidade. A Bíblia não fala isso. Bem-estar. Já pensaram que se José não é vendido, o cristianismo não existe? Já pensaram nisso? Já pensaram? Olha o detalhe. Olha como Deus escreve. Então, olha lá, a gente volta para aquelas prioridades que a gente já falou, que céticas, né, que a gente conversou procurando na IA. E aí a gente compara com o que a gente vê aqui, o que a gente encontrou na vida de José. Olha a diferença do eu para a referência divina. Olha a diferença. Não vou repetir, mas dá uma lidinha. A gente já viu lá no início, é só em função do bem-estar pessoal. E a gente cai nessa armadilha. Não estou falando que você não pode ter conforto, absolutamente não. Mas esse não é o centro da coisa. O centro da coisa, o baricentro da coisa é Cristo. É Ele que está te puxando ali na linha. É em função daquilo. Se você é a pipa e arrebenta a linha, o que acontece? Hã? Não tem nada. Não sobra nada. A pipa perde a função. Não tem razão existir uma pipa sem linha. Não tem razão você estar aqui sem Cristo na história. A razão é Ele.
E como a gente já falou dentro do triângulo ali, resumindo mais ou menos o que a gente passou aqui, é sobre se entregar a Deus, louvá-lo como a gente viu lá. Louvor da glória da sua graça pelo que ele fez por nós, depender dele e ser instrumento da sua vontade. Ser instrumento, eu posso te dizer que pode ser dentro do seu trabalho, pode ser dentro da igreja, como servo, como doador, como participante de ministério, mas principalmente dos 3 fatores que a gente está falando dentro da sua casa. Ok, meus irmãos? Com isso, terminamos 5 minutos antes. Alguém pode orar para a gente terminar, por favor? Claro. Eu estava ouvindo você falar a respeito de José, e muitas vezes a gente passa pela mesma situação e não estar entendendo os sofrimentos e as demandas que nos aparecem no dia a dia. Se Deus tivesse falado para José, olha, você vai ser o governador do Egito, o que seria da cabeça de José? Muito provavelmente. Eu estava esperando que acontecesse semana que vem. A pergunta a colocação do Isaac aqui é: todo mundo ouviu ou não? A colocação dele é: se Deus tivesse lá atrás contado para José que ele tinha esse plano, né, de colocá-lo como governador do Egito, será que aconteceria da mesma forma? Provavelmente não. Provavelmente não. Deus não nos conta. Não. Colaborando com a sua ideia de vento e pipa, o Espírito Santo é o vento que sopra onde quer. Exato. A gente tem que ser levado por ele e entender isso. Exato. Isaac está fazendo uma referência aqui ao Espírito Santo sendo vento com a pipa, e ele nos leva a gente para onde ele quer e onde a gente precisa estar no momento que a gente precisa estar. E só pegando o ganho que você está falando, quando acontece coisa boa ou quando acontece ruim, independente, a gente não sabe o que está acontecendo, mas independente dela, ser boa ou ruim, é para a glória da graça dele. Você pode não entender, você pode não aceitar, você pode não querer, mas é para a glória da graça dele. E glória a Deus por isso. Esse tópico... Oi. Não dá nenhuma garantia de que se nós formos fiéis, nós vamos ser resultados. Exato. Exato. Pode achar que sofrendo porque você é governador do Egito. Não. Não. Você seguir na prisão pode ser o que mais engrandeça ele. Pode ser que dentro da prisão você converta mais gente do que estando como governador do Egito. Não sei. Exemplos. Paulo. Então, muito dessa aula aqui foi baseado nesses 2 livros aqui. Esse aqui do pastor Fernando e esse aqui do John Piper. Quem quiser dar uma lida, esse livro é muito bom. Fala bastante sobre essa questão do centro do universo e como tudo está balizado. E aí ele passa por vários aspectos do universo, como está balizado em Jesus Cristo. Mais alguma pergunta, algum comentário? É para tarefa de geometria. Alguém mais? Não? Alguém pode orar para a gente, por favor? Senhor, te agradecemos pela mensagem que o Senhor trouxe para a gente através do Rafael. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, dá-nos a consciência de que o Senhor é o centro de tudo, e se a gente buscar a Ti, nós encontraremos sabedoria, felicidade e companheirismo da Tua parte para conosco. Nós possamos tê-lo sempre diante de nós e buscá-lo todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém.